Vamos agora à pauta, porque a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 24, o PL Antifacção. É um projeto que cria um marco legal mais rigoroso para combater ao crime organizado. Endurece penas para integrantes de facções criminosas, entre outros assuntos. Os deputados rejeitaram a maior parte das alterações feitas pelo Senado e retomaram o texto base inicialmente aprovado pela Casa na votação anterior. A proposta havia tido ampla maioria com 370 votos a favor e 110 votos contra. E agora segue para a sanção presidencial. Em suas redes sociais, o relator Guilherme Derrich comemorou a aprovação. Vamos ouvir um trecho. Pessoal, boa noite. Uma das maiores alegrias dos meus 2 mandatos é ver que acabamos de aprovar o projeto de lei antifacção, inclusive com emenda nossa, para que preso não possa mais votar. Nessa eleição, preso não vota mais. E além disso, Derrich, que é o relator aqui do projeto, olha, parabéns pelo teu trabalho. Aqui na Secretaria de Segurança de São Paulo também, onde fez um excelente combate à criminalidade. Bandido não tem peso no teu projeto aqui, não. Primeiro, agradecer a liderança do Marcel Van Hatten, Partido Novo, enaltecer o destaque apresentado pelo Partido Novo, que restringe o direito dos presos provisórios do Brasil ao voto. É inadmissível que um país aceite que quem está à margem da lei, quem cometeu o crime, quem está encarcerado, possa decidir o futuro da nação mediante o voto. E a gente sabe quem foi que teve a maioria dos votos dentro dos presídios. Exatamente. Né? Então, obrigado pelo apoio, pela liderança. A proposta, nós retomamos o texto original da Câmara porque as punições são muito mais severas. Lembrando que o PL Antifacção foi enviado pelo governo federal às pressas, porque eles estavam nas cordas, depois da Operação Contenção no Rio de Janeiro. Apresentou um projeto fraco, que previa pena de prisão de 1 ano e 8 meses a 3 anos, ou seja, nem preso fica no Brasil, que é punido por 3 anos, o faccionado privilegiado, e nós endurecemos aqui penas que são de 20 a 40 anos, podendo chegar a 65 anos de prisão, detalhe, com o cumprimento da pena, podendo chegar a 85% em regime fechado, liderança de PCC, de Comando Vermelho, direto no sistema penal federal, sem direito ao auxílio reclusão, sem direito a nenhum tipo de benefício. Então é um avanço muito grande, e a parte de descapitalização de bens através da ação civil do Ministério Público, independente, autônoma e imprescritível, faz com que a retirada dos bens e recursos de membros de organizações criminosas que lavam o dinheiro das atividades ilícitas seja muito mais rápido. Então, agradecer a todos os deputados e a liderança do Marcel e dos colegas do Partido Novo aí que ajudaram muito. Não, nós estamos juntos. Aprovado, então, agora em definitivo esse projeto, é um novo marco legal de combate ao crime organizado. Aprovado também em definitivo, né, a nossa emenda ao texto para que preso provisório não possa mais votar, e principalmente, Derrich, aprovado algo que é bom para o Brasil. E eu espero te ver no Senado ano que vem, junto comigo. Vamos trabalhar para isso. Aí a gente, né, ele por São Paulo e eu pelo Rio Grande do Sul. Um abraço, parabéns de novo. Tamo juntos. Valeu, pessoal. Fernando Holliday, começo contigo. Muita gente aqui no chat dizendo que admira muito o teu trabalho, que te admira nas tuas postagens, perguntando se você parou com medicina. Não parei não. Enquanto eu conseguir, vou manter a vida com os 2 pés, né? Um pouco na política e um pouco na medicina. Já foram 3 anos aí, tem mais 3 pela frente. Bom, mas falando sobre o PL Antifacção, eu acho que ele foi essencial com essa relatoria do Derrich, porque ele também desmistifica a ideia de que o crime organizado você só combate com a inteligência policial. Veja, a inteligência ela é fundamental. Desmantelar a parte financeira, o financiamento do crime, eu acho que isso não é nenhuma questão de discussão, né? Ninguém coloca essas coisas como incompatíveis. É um ponto essencial. Mas isso não significa que nós não devemos continuar combatendo de maneira tática, com polícia na rua, com polícia bem armada, bem treinada e com penas adequadas aos crimes que eles cometem. Havia no Brasil uma espécie de ilusão. O Estado brasileiro ele simplesmente não criava nenhum tipo de mecanismo que combatesse especificamente a facção criminosa. Do ponto de vista prático, no dia a dia do presídio, se até separava aqui e ali, mas não havia uma política pública de combate. E o governo federal só fez isso por conta
do acontecido no Rio de Janeiro, como bem disse o Derrite, fizeram às pressas, fizeram mal feito, fizeram de maneira simbólica, e aí o Derrite, com essa relatoria, transforma em um projeto prático, que trabalha a questão financeira, por exemplo, com a descapitalização, mas trabalha também do ponto de vista prático e tático, aumentando as penas de maneira efetiva e não somente de maneira simbólica. Eu acho que vai ser um passo importantíssimo para o combate ao crime organizado no Brasil, mas, claro, ainda depende da sanção daquele que ocupa a presidência da República. E muito obrigado a todos aí pelos elogios também. Professor Suano, 110 votos contra. Se tivéssemos que imaginar, quem será que votou contra endurecimento de penas, contra que possam não votar os presidiários provisórios? Será que a esquerda votou contra? Eu até agradeço a esses 110 por eles terem se manifestado, porque assim a gente sabe em quem não votar. Tem 110 numa lista para ninguém votar nessas pessoas. É interessante em relação a essa medida, ou essa conquista, essa vitória, e eu vou acompanhar aquilo que o Holliday falou. É interessante que a esquerda, ela sempre trabalhou dentro de uma perspectiva, não, nós vamos investir na inteligência, porque com a inteligência nós teremos capacidade de identificar os focos e resolver os problemas sociais que levam à criminalidade. Isso é burrice antropológica, isso é burrice política, isso é mau caratismo em termos de lideranças políticas, porque não é assim que você acaba com o problema, identificando onde existe carência, porque a cultura de criminalidade que foi criada, ela se preserva, independentemente de você resolver aquele problema ou não. Para isso, você precisa de uma ação tática, como o Holliday falou. E aí é que está a vantagem. A ação tática é a repressão, a inteligência é essencial, porque só indivíduos com problemas cognitivos que tomam decisões sem saber acerca do que estão falando. Ele precisa ter conhecimento. É onde entra, é o momento em que entra a inteligência. A inteligência é feita para isso. Mas você tem que ter o aspecto repressivo. O aspecto repressivo, ele entra nos procedimentos táticos. Foi isso que o Derrite trouxe. E eles bateram aí, isso é fundamental. Bateram em algumas situações que são moralmente, estruturalmente, politicamente, socialmente indefensáveis. Exemplo, eu sou amigo pessoal do ex-secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, o general Goulart. Na época eu era diretor da ADESG do Rio Grande do Sul. E depois dele ter saído da secretaria, a gente conversava e ele dizia, pô, é impossível chegar para um policial e mostrar, explicar para ele por qual razão ele está prendendo um indivíduo cujos benefícios que são dados para esse indivíduo que está na cadeia muitas vezes superam aquilo que ele recebe de salário. Como é que você vai explicar moralmente para uma sociedade que o criminoso utiliza o crime como uma espécie de alavancagem profissional, porque a sua família fica resguardada como se fosse uma previdência? Isso é um absurdo. Então não pode ter mais benefício para prisioneiro. Ponto final. Agora, o que eu defenderia? Coloca prisioneiro para trabalhar. E ali, além dele trabalhar, que ele receba um salário pelo trabalho dele, mas que esse salário, metade, seja utilizado para ele repor à sociedade aquilo que ele tirou. Se for de uma pessoa, que ele pague a pessoa que ele roubou ou que ele atingiu. E o restante que seja feito uma bolsa para a sua família no futuro, quando ele sair. Então coloque eles para trabalhar, para quebrar pedra, para bater tábua, para fazer o que quer que seja. Eles deveriam trabalhar. Aí nós teríamos a ideia não de uma bolsa, porque a ideia de uma bolsa reclusão é um absurdo. Absurdo. Isso é um absurdo total. Isso o Derrite foi fabuloso. E o grupo que fez. Por qual razão? Eles matam esse problema e matam um outro problema também. Porque a partir daí os familiares não vão estar votando em indivíduos que garantem esses benefícios esdrúxulos para criminosos, enquanto a sociedade está pagando e não recebe benefício nenhum, exceto se optar por ser vagabundo e não querer trabalhar para viver de Bolsa Família. Ou seja, isso por si só, apesar de ser uma questão de segurança, afeta a estrutura da sociedade como um todo, porque dá o aviso para a sociedade que o caminho é trabalhar, não é ser vagabundo e viver dos benefícios do Estado. E bate também no governo federal. Qual era a ideia do governo federal? Centralizar a segurança. Por qual razão? Porque assim eles vão ter o sonho deles. Tem o Ministério do Interior, que trabalha com a segurança, tem uma polícia ostensiva, que eles querem fazer a Polícia Rodoviária Federal, esvazia a força do Estado e obriga que todos os recursos vão para o centro, para o governo federal, para que ele possa tomar as decisões. Imaginemos, eu já estou encerrando, se por azar nós tivermos um marginal, um vagabundo, um indivíduo levemente alcoolizado, mal intencionado, que queira roubar a sociedade brasileira com todos esses recursos das mãos. O que ele vai fazer? Vai defender a sua gangue, ao invés de defender a sociedade brasileira. Vai fazer vista grossa para os crimes que estão acontecendo. Esse é o grande problema. Por isso que a descentralização é a chave. Foi um outro ponto que o Derrite bateu.
O Derrite e o grupo, né? Eu falo Derrite porque acabou ficando o nome dele vinculado. Bateu de uma forma exemplar, com maestria. Agora, vamos ver se o presidente faz algum veto presidencial, né? Eu acho que não, porque 370 votos é muito, é suficiente para derrotar qualquer veto presidencial. Mas estamos falando de esquerda. A esquerda sempre é bom com o seu eleitorado. E grande parte do eleitorado está do outro lado da legalidade, né?